Eu sou a Esté e no vídeo de hoje vou falar sobre o empate em 1-1 na estreia da mais nova competição feminina, Brasil Ladies Cup, entre Santos e Palmeiras. Mas antes de falar do jogo, vou falar um pouquinho mais sobre o que é essa competição, né? O Brasil Ladies Cup nada mais é do que a Semana do Futebol Feminino. Começou ontem, dia 12 de dezembro, e vai até o dia 19 de dezembro. Conta com 8 equipes, sendo 6 equipes brasileiras e 2 equipes de fora do país. O projeto, além do campeonato, também vai contar com palestras e também ações sociais para potencializar ainda mais o futebol feminino no país. O campeonato em si foi dividido em 2 grupos, o grupo A e o grupo B. No grupo A nós temos Santos, Palmeiras, Flamengo e River Plate, e no grupo B, Internacional, Ferroviária, São Paulo e América de Cali. Os 2 primeiros lugares de cada grupo vão se enfrentar na final no dia 19 de dezembro. Os jogos, então, da primeira até a terceira rodada vão acontecer dia sim, dia não. A primeira rodada foi ontem, dia 12. Amanhã, dia 14, nós teremos a segunda rodada. E a terceira rodada vai acontecer no dia 16. Agora que a gente já sabe um pouquinho mais sobre o que é o Brasil Ladies Cup, vamos então falar do jogo das Sereias da Vila, né? Que empataram em 1-1 com o Palmeiras. O Santos não foi com o time principal para a competição, né? Muitas jogadoras ficaram de fora. A Michele, a Fê Palermo, a Luaninha. Porém, a Tatiele, ela preferiu testar muitas jogadoras da base nesse momento, já que a competição ela tem mais um quê de amistoso, né? Então ela levou muitas jogadoras da base para fazer um teste. Por isso, o time que foi a campo ontem contra o Palmeiras foi um time mais misto, sem o entrosamento necessário e também com o horário do jogo, né? O jogo foi às 2 horas da tarde, num gramado não muito bom, né? Com a grama sintética e tudo mais. Acabou que as meninas elas não tiveram o desempenho esperado, porém elas foram muito bem na partida. O primeiro tempo, por exemplo, foi muito equilibrado. Apesar do Palmeiras ter ficado com a posse de bola, o Santos conseguiu chegar nos contra-ataques. O Palmeiras acabou abrindo o placar numa falha da Camila, mas o Santos empatou ainda no primeiro tempo com a Júlia. O segundo tempo foi um pouco mais exaustivo para as meninas, né? Por conta do calor, do sol quente e tudo mais. Elas não conseguiram desempenhar o mesmo futebol do primeiro tempo, nem o time do Santos, nem o time do Palmeiras. Então, o segundo tempo foi um pouquinho mais relaxado. O Santos errou alguns passes que não deveria ter errado, né? Alguns passes que realmente... A troca de passes do Santos, ela realmente precisa ser consertada. Mas como eu disse, a gente dá um desconto porque o time foi mesclado, totalmente misto. Mas, no geral, o Santos foi bem e conseguiu um empate, então, nesse primeiro jogo do Brasil Ladies Cup. O jogo do Santos, como eu disse, foi às 2 horas da tarde. Os próximos 2 jogos do Santos também serão às 2 horas da tarde. É muito ruim, né? Como a própria Cristiane disse no fim da partida, esse horário é muito prejudicial, principalmente para as meninas, né? É um horário que poderia ser revisto, principalmente que a competição, por ela ser muito curta, os jogos têm um intervalo muito menor, dia sim, dia não, né? Então isso acaba desgastando muito as jogadoras. E como eu disse, o Santos é a única equipe que vai jogar todos os seus jogos às 2 horas da tarde. As outras equipes vão ali às 10 da manhã, às 6 da tarde, acho que o outro horário é às 6, e depois às 10. Então são os 4 horários, às 10, às 2, às 6 e às 10 da noite. E poderia, então, sei lá, mesclar um pouco mais. Mas não, decidiram colocar todas as partidas do Santos às 2 horas da tarde. O próximo jogo do Santos, então, é contra o River Plate. E como eu disse, apenas o primeiro lugar vai avançar, que vai direto já para a final. Mas então é isso, o primeiro jogo do Santos terminou em empate, 1-1 contra o Palmeiras. Esperamos que os errinhos que tivemos nesse jogo contra o Palmeiras sejam corrigidos o quanto antes para que no próximo jogo a gente volte um pouco melhor, né? Comenta aqui embaixo se você assistiu esse primeiro jogo, se você vai assistir a competição e vai acompanhar as Sereias da Vila. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!